Tricoepitelioma, ou tricoblastoma cribriforme. É uma neoplasia benigna, com origem em anexo. Neoplasia benigna anexial, de origem em folículo piloso. Então, a gente tem que recapitular tudo que existe em folículo piloso. Então, além do folículo piloso, a gente tem glândulas sebáceas e ductos de glândula apócrina, podendo, então, às vezes, até mostrar presença de glândula sebácea, presença de diferenciação glandular. Então, como que a gente reconhece um tricoepitelioma? Uma neoplasia roxa, formada por células basaloides, iguais às células do carcinoma basocelular, que mostram uma diferenciação para folículo, para epitélio de folículo, e uma diferenciação para o estroma do folículo. Então, ela é uma neoplasia bifásica. Ela tem uma fase epitelial, que é essa que eu estou mostrando para vocês na seta, são células basaloides, e a neoplasia também tem o estroma folicular, que é diferente da derme. Então, eu vou aumentar e mostrar para vocês esses dois componentes que estão presentes no tricoepitelioma. Então, na epiderme, aqui a gente está vendo a proliferação de células basaloides. Elas têm paliçada na periferia, são células basaloides, então vocês vão perceber que o maior problema de diagnóstico diferencial é com o carcinoma basocelular. Mas vocês estão notando que aqui na minha seta, isso não é epitélio, epitélio é só o que está aqui, células basaloides, e isso não é epitélio, isso é um tecido conjuntivo típico do folículo piloso. Então, o folículo piloso tem em volta dele um tecido conjuntivo próprio, que é diferente da derme. Isso ajuda a gente a reconhecer o tricoepitelioma e ajuda a fazer diferencial com o CBC. Por exemplo, a gente sabe que no CBC tem aquela fenda, que é essa aqui que a gente está vendo, só que ao invés de ela estar aqui, entre o estroma próprio da neoplasia e a derme, no CBC a fenda está aqui, logo abaixo das células basaloides empaliçada. Isso é a maior dica para a gente reconhecer um tricoepitelioma, então. Ela é uma neoplasia que costuma estar localizada na derme. Ela vai ter essa dilatação cística, é normal no tricoepitelioma. Se essa dilatação cística for muito proeminente, a ponto de não haver áreas assim, como a gente está vendo essa daqui, que são áreas de proliferação sólida das células basaloides, se a gente vê só a área cística, a gente vai chamar de tricoadenoma. Uma coisa muito comum no tricoepitelioma é a reação gigantocelular do tipo corpo estranho. Então, onde eu estou com a seta são células gigantes multinucleadas tipo corpo estranho, e essas imagens negativas brancas, que parecem arroz, uma lente biconvexa branca, é colesterol, cristal de colesterol. Da onde veio esse cristal de colesterol? De qualquer célula destruída, né? Então, a gente sabe que toda a membrana citoplasmática tem colesterol. Então, qualquer célula que seja destruída pode gerar essa reação gigantocelular tipo corpo estranho a cristal de colesterol. Isso é uma reação muito comum nos processos inflamatórios de folículo e aqui neoplásicos de folículo. Então, notem que aqui a gente tem uma neoplasia bifásica. Aqui o componente epitelial basaloide e aqui o componente estromal próprio de folículo. E a fenda se dá entre o estroma da neoplasia e a derme do paciente, do hospedeiro. O CBC é das neoplasias que tem mais índice mitótico. Então, vale a pena você abaixar e ver que essas células basaloides, elas... Difícil diferenciar olhando uma célula basaloide se é um CBC de um tricoepitelioma nesse aumento, tem até a paliçada, fica difícil, né? Você tem que estar olhando toda a silhueta, todo o contexto, tá? Mas se a gente anda por toda a neoplasia e não vê nenhuma mitose, é uma dica também para tricoepitelioma. Então, notem aqui de novo o componente epitelial e o componente estromal de tecido conjuntivo dessa neoplasia anexial benigna, que tem a característica de ser bifásica, de ter uma diferenciação epitelial e uma diferenciação estromal. Esse, por exemplo, é um folículo normal do paciente. Aqui, toda a neoplasia. Vou pôr no menor aumento para a gente ver essa neoplasia. As margens estão quase comprometidas, mas como é uma neoplasia benigna, ela não tem a tendência a voltar, tá? Diferenciar o CBC do tricoepitelioma, então, você pode se valer de várias coisas que eu acabei de falar. A fenda entre o estroma e a derme favorece o tricoepitelioma. A ausência de mitoses favorece o tricoepitelioma. Uma diferenciação evidente para folículo piloso, como, por exemplo, a formação desse estroma folicular. Imunohistoquímica é uma boa para diferenciar CBC de tricoepitelioma. Nos casos isolados que você tem em consulta, não, tá? Dizem que a célula de Merkel está presente só no tricoepitelioma e ausente no CBC, o que em alguns estudos diz que não é verdade. Então, BRP4 e CD10 dizem que é mais comum no carcinoma basocelular, mas não existe uma
marcação patognomônica nem de CBC, nem de tricoepitelioma. São estudos feitos em vários carcinomas basocelulares e a sensibilidade não é das melhores.